Hallo Cultivers, alles in Ordnung, tudo em ordem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho mais gramatical, mas não menos importante, né? Falaremos aí sobre os conectores em alemão, tá? E aqui, né, na aula de hoje, especificamente sobre os conectores ali de oração principal, tá? Eu vou explicar quais são eles, como que eles funcionam e por que eles levam esse nome, tá? Mas antes de mais nada, a gente vai entender aqui o que são os conectores de fato, né? Conectores são aquelas palavras que a gente utiliza para deixar um texto mais coerente, mais fluido, né? Aquele texto que dá prazer em ler, que não são somente frases soltas ali, né? Então, os conectores são essas palavrinhas que a gente usa para encaixar melhor as ideias ali em um texto, tá bem? Em alemão, a gente tem 3 tipos de conectores. A gente vai começar aqui com o tipo de conector mais fácil para a gente entender em português, porque eles não contam posição ali na frase, tá? Inclusive, eu fiz aqui uma palavrinha, né, que a gente decora ali melhor, que é a palavra suado, tá? Mas por quê? Porque são ali as iniciais desses conectores que não contam posição na frase. Começamos com o sondern, né? Sondern significa mas sim em alemão, tá? Sempre que a gente quiser dizer mas sim, ali em alemão, a gente precisa usar o sondern, tá? É uma palavra específica que a gente não tem em português. O outro conector ali é o und, que a gente já conhece, que é o e, né? Temos também o aber, né, que significa mas. Temos o den, que é o pois, e temos ali o oder, que é o ou, tá? Todos esses conectores aí na oração, eles não contam posição. O que isso indica? Que a gente vai ter aquela ordem tradicional que nem no português. Conector, sujeito, verbo, tá? O verbo se mantém na segunda posição e a ordem na frase ali é a mesma que nem em português. Os exemplos aqui são: Ich will schlafen, aber ich muss arbeiten. Ou seja, eu quero dormir, mas eu tenho que trabalhar. Aber ich muss arbeiten, tá? Então, por isso esses conectores são os mais fáceis da gente entender, porque eles seguem a mesma ordem do português, tá? Próximo exemplo ali. Ich gehe nach Hause, denn ich bin krank. Tá? Ich gehe nach Hause, denn ich bin krank. Ou seja, eu vou para casa, pois eu estou doente, ó. Pois eu estou. Então, a ordem é igual ali. Em português, a gente tem também a ideia aqui do verbo na segunda posição, né? Que é a posição ali fixa do verbo em alemão nas afirmações, tá? Então, essas conjunções aqui, esses conectores são os mais fáceis da gente aprender. O segundo tipo ali de conector que a gente tem em alemão é o conector que dá título à aula de hoje, que é esse conector de oração principal, tá? Que a gente chama em alemão ali de Hauptsatz, tá? Hauptsatz significa oração principal, Hauptsatz Konektoren são então esses conectores ali de oração principal. O que isso quer dizer no final das contas, tá? Que são conectores ali que contam uma posição. E o que acontece? Isso acaba afetando a ordem do meu verbo. Como o meu verbo em alemão nas afirmações tem que sempre ocupar a segunda posição, isso acaba dificultando um pouquinho ali quando a gente constrói frases em alemão, tá? Então, precisa de muita atenção quando a gente estuda os conectores aí em alemão, porque, né, foge um pouquinho do padrão que a gente tem em português, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos desses conectores de oração principal. Existem outros, tá? Não são somente os que eu trouxe aqui, existem vários além desses aqui, mas eu fiz uma seleção de alguns que eu acho importantes para vocês utilizarem aí em textos, tá? Começamos ali com o also, tá? Also significa esse então, ou muitas vezes um ou seja, tá? Also. Depois nós temos ali o außerdem. Außerdem significa além disso. E cuidado com a pronúncia aqui, tá? A tônica em alemão normalmente é na primeira sílaba. Então, außerdem, tá? Außerdem, correto? Depois nós temos ali dann, tá? Sempre com esse A bem aberto, ó. Dann, que significa então, depois. E é sinônimo ali do danach, que é o próximo, tá? Que significa em seguida, depois de, tá? Danach. Temos ali dois que também têm o mesmo sentido, que é o darum e o deshalb, tá? Ambos significam por isso, eles vão indicar ali uma consequência, né? Darum, deshalb, tá?
Infolgedessen, que significa portanto, tá? Um conector que a gente não vê com tanta frequência, mas resolvi trazer aqui, tá? Schließlich, ó. Schließlich é uma palavra um pouquinho difícil de dizer. Schließlich a gente utiliza para dizer ali por fim, enfim, tá? É nessa ideia de encerramento de um texto, tá? Temos ali também später, tá? Später significa mais tarde, depois, tá? Dependendo da situação, até pode indicar ali no futuro, algo que vocês irão fazer no futuro, tá? Später. Temos também trotzdem. Trotzdem significa apesar disso, tá? Trotzdem. E por último, währenddessen, que significa enquanto isso, tá? Então, esses exemplos aqui são exemplos de conectores que, ao serem utilizados em textos, frases, vão contar uma posição. Ou seja, o verbo tem que vir em seguida, tá? O verbo tem que manter aquela posição 2 ali obrigatoriamente. E isso a gente vai perceber melhor nesses exemplos aqui, ó. Ich gehe einkaufen und dann gehe ich nach Hause. Eu não posso construir aqui com o dann e colocar ali ich gehe. Não, tá? Porque o dann é um desses conectores, então, que conta uma posição. Depois dele, obrigatoriamente, tem que vir o meu verbo, tá? Então, muita atenção aqui, porque em função do português a gente acaba confundindo um pouco isso, tá? E ali, por último, então, ich bin krank, deshalb bleibe ich zu Hause, tá? Ich bin krank, eu estou doente, deshalb bleibe ich zu Hause, por isso eu fico em casa, tá? E aqui também, novamente, ó, a gente fala em português, por isso eu fico, tá? Em alemão, como deshalb conta essa uma posição, na posição 2 vem obrigatoriamente o meu verbo, tá? Muita atenção aí. Na fala, muitas vezes a gente troca, tá? Coisas ali da nossa língua materna, né? Influência da nossa língua materna. Os alemães vão entender, não se preocupem com isso, tá? Se vocês errarem posição, não tem problema. A ideia ali eles vão compreender, mas em questões gramaticais é muito importante vocês se atentarem a essa ordem. Então, quando forem escrever coisas, né, textos, enfim, diálogos, atentem-se a isso como uma forma ali de exercício, né, para forçar vocês a utilizarem esse verbo na segunda posição, que é o mais difícil nessas situações para a gente em português, tá? Então, aqui, mais alguns exemplos. Mein Vater ist schon alt und trotzdem will er noch arbeiten. Ou seja, meu pai já é velho, já está velho, né? Und trotzdem, e apesar disso, ó, lembrando que o und a gente viu lá no início. Und não conta posição 0. Mas o trotzdem aqui, que é essa conjunção ali que conta uma posição, então em seguida tem que vir o meu verbo na posição 2, né? Trotzdem will er noch arbeiten, ou seja, ele ainda quer trabalhar apesar disso, né? E später muss Anna ihre Hausaufgaben machen, né? Então, mais tarde, a Ana tem que fazer as suas tarefas de casa. Später, posição 1, na segunda posição vem ali, então, o muss, que é o meu verbo nessa situação, tá? Então, muito cuidado. Como exercício aqui, eu quero muita atenção nessa ideia de revisão, principalmente dessa aula. Vocês podem procurar aí na internet outros conectores também de oração principal. Vocês vão encontrar, tá? Conectores que contam uma posição só ali nas frases em alemão. É muito importante vocês fazerem essas tabelas, porque isso vai fazer com que vocês enxerguem melhor a diferença entre os conectores ali em alemão, tá? O próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre isso, porque eu vou trazer o terceiro tipo de conectores em alemão, que são um pouquinho mais complicados, tá? Mas aqui nesse vídeo é muito importante que vocês entendam bem esses conectores de posição 0, que são os que vocês mais vão ver, os que vocês mais vão utilizar, tá? E também esses conectores que contam uma posição por afetar a ordem do verbo, e é o que é diferente aí do português, tá? Tentem construir frases com esses conectores, isso ajuda bastante, diálogos, pequenos textos. Usem e abusem desses conectores na comunicação, que isso vai facilitar bastante também, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e conto com a presença de vocês no próximo vídeo aqui da Cultive. Tschüss, tschüss, meine Lieben!